Bom, então vamos para a segunda aula, que é falar um pouquinho sobre quais são as etapas do Design Thinking. Mas antes de entrar nesse tópico, eu gostaria de falar sobre dois que eu não abordei muito bem no vídeo anterior, mas falei dentro daquele exemplo que eu comentei com vocês sobre o estudo de mercado. Então, quando se fala em pensamento analítico e pensamento intuitivo, são duas formas de você abordar alguns problemas, situações. No pensamento analítico, você racionaliza mais, você busca dados, você toma decisões baseadas em fatos, você faz um planejamento, você tem uma perspectiva mais linear. No pensamento intuitivo, você arrisca, você experimenta, você erra, você tenta de novo, você usa a criatividade. Então, se a gente pudesse descrever, né, fazer uma diferenciação entre os dois, o pensamento intuitivo ele usa a intuição e o pensamento analítico ele usa a razão. Só ressaltando aqui que quando eu falo intuição, eu não estou falando de algo mágico, é algo que, uou, eu adivinhei. Não, quando eu falo intuitivo, significa o seguinte: você já aprendeu isso em algum momento da sua vida, né? Todo o seu conjunto de experiências, junto, agregado, te dá um conhecimento tácito de como fazer as coisas, que é aquele eu sei que dessa forma é melhor, mas agora eu não sei explicar o porquê. Isso é pensamento intuitivo, é você confiar na tua intuição. Sendo que, na minha perspectiva, intuição não é algo mágico, intuição é algo que você aprendeu e que em determinado momento vai vir aquela ideia, aquele pensamento. Já no pensamento analítico usa a razão, é aquilo que te vem à mente naquele momento e que você racionaliza, ok? O pensamento analítico recolhe dados do passado, o que aconteceu. O pensamento intuitivo reflete sobre o futuro, cria possíveis cenários. O pensamento analítico descobre regras gerais, o intuitivo resolve problemas. O analítico ele reduz custos, o intuitivo ele experimenta, arrisca. O analítico tem provas de eficácia, né? Por exemplo, gestão da qualidade. Então eu tenho provas que gestão da qualidade é eficaz, ela é bem direcionada para o pensamento analítico. O pensamento intuitivo não tem provas. Né? No intuitivo eu busco um resultado inovador, no analítico eu busco um resultado consistente. Então aqui, isso aqui não é um qual é melhor que qual, não existe melhor ou pior. Na verdade, o ideal é você usar técnicas analíticas, tem que usar técnicas analíticas sim, com técnicas intuitivas também. É utilizar o que cada uma tem de melhor e fazendo esse ajuste fino, né? E não tem um jeito certo de fazer. Né? Isso você vai aprendendo a fazer na prática. E outro elemento que eu gostaria também de abordar com vocês é sobre o aspecto de solucionar problemas. Então, eu tinha comentado que o design thinking é uma forma de você solucionar problemas ou de você gerar inovações. E o que eu quero dizer com solucionar problemas? Então, por exemplo, pode ser, você pode querer desenvolver uma campanha, um projeto de como que eu faço para estimular as pessoas a doarem sangue. Isso é um problema, uma situação que você pode estar usando o design thinking para resolver isso daí. Por exemplo, como é que eu faço para melhorar a integração dentro da minha equipe, né, dentro do meu grupo de trabalho? Você pode usar o design thinking também. Ah, eu quero criar um projeto, um evento que estimule as pessoas a serem mais proativas, não sei, é uma ideia. Você pode usar o design thinking também. Então, quando eu falo em solucionar problemas, né, apesar do design thinking agora estar sendo tratado dentro de uma perspectiva de empreendedorismo, ele pode ser utilizado para qualquer tipo de situação que você vá solucionar problemas. E lembrando que quando eu falo em design thinking pode ser utilizado, significa que é um conjunto de ferramentas que agrega, é um método, uma forma sistemática que agrega várias ferramentas, ele une várias ferramentas que já existem dentro do campo da gestão e de outras áreas do design também, ele une ferramentas do design para que você possa ter uma noção linear de como fazer isso, especialmente quem não é da área de gestão e quem não é da área de design. Então, essa que é a grande graça do design thinking, é que ele fala assim, olha, eu não entendo muito bem de gestão, eu não entendo muito bem de design, mas aqui eu tenho um conjunto um conjunto de etapas, um conjunto de ferramentas que eu posso utilizar e que vai me ajudar a resolver problemas, a ter uma nova ideia, né? A seguir em frente, seja lá com o que você quiser, ok? Bom, então quais são as etapas do design thinking? Primeiro, imersão, empatia. O que significa imersão, empatia? Significa compreender profundamente, né, o que o consumidor quer, quais são suas necessidades.
E a melhor forma de fazer isso é praticando empatia. Aí você tem que lembrar qual que é o conceito de empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, né? Você tentar sentir o que ele sente, tentar vivenciar o que ele vivencia. Então, isso significa empatia. Quando a gente resgata conceitos de marketing, por exemplo, o marketing é uma premissa básica, você entender quais são as necessidades do cliente e você desenvolver propostas de valor que respondam a essas necessidades, mas que estimulem o desejo dele pelo seu produto ou pelo seu serviço que você está ofertando. Tá? Então já é uma premissa básica. Então por isso que é um primeiro momento, é que você entender, você ir a campo. Então qualquer curso que você fizer sobre plano de negócios, empreendedorismo, Canvas, você vai ter que entender o consumidor, você vai ter que ir a campo, você vai ter que saber o que ele quer. Mas aqui a perspectiva não basta você simplesmente fazer um questionário, uma pesquisa e enviar para ele responder. Né? É diferente de você se colocar no lugar dele. Então, eu fazer um questionário estruturado e enviar para ele é uma perspectiva mais racional, que é uma excelente ferramenta, mas eu tenho que usar de outras ferramentas para que eu consiga de fato entender como é que ele se sente, o que ele realmente precisa. No segundo momento vem a etapa da ideação, né, que a gente pode chamar também de cocriação. E se vocês olharem outros autores, pode ser que tenha ainda outras denominações, tá? Essa etapa de ideação, chamada de colaboração ou cocriação, então parte do pressuposto que várias pessoas, né, várias cabeças pensam melhor que uma. Então é onde você vai ter a sua equipe multidisciplinar com pessoas de diferentes áreas e você vai começar a ter ideias, né? Então são ferramentas para você começar a gerar conceitos, a gerar ideias, possíveis soluções para o teu problema, inovações, ou seja, é uma etapa em que o ideal é que não tenha limitações, pré-julgamentos, em que seja feito de maneira bem imparcial. Né? Quanto mais ideias forem geradas, melhor mais rico é esse processo. E por último, não menos importante, vem a parte da prototipação, experimentação, que é você criar protótipos, né? Ou seja, você criar uma versão reduzida ou um exemplo, ou um modelo e tentar colocar como um teste no mercado, testar o conceito, é o teste de conceito. Né? Se a gente vai lá para a prototipação, você pega um produto, vai lá, mostra para alguém, faz uma experimentação e pergunta para ele se ele gostou ou não, falando de uma maneira bem simplista. Então, que seria essa terceira etapa. Bom, e para cada etapa dessa, a gente tem um conjunto de ferramentas. Se a gente buscar na literatura, há várias ferramentas. Tá? Eu trouxe algumas, tá, que é baseada nesse autor aqui, no Ricardo Belleira, da Adriana Mello também. É um livro muito bom esse. E as ferramentas são. Então, primeiro são 5 ferramentas. A pesquisa, observação e entrevista, que é uma técnica na pesquisa, vocês vão observar que eu vou falar de uma maneira única das duas. A etnografia, eu vou explicar também o que é isso, jornada do usuário e personas. Numa segunda etapa, que é a ideação, cocriação, tem o storytelling, o enquadramento, o brainstorming, mescry e tris para serviços. E na terceira, que é a prototipação e experimentação, então protótipo conduzido pelo usuário, testes com usuários, protótipos de simulação e encenações. E por último ainda vem a questão do feedback, né, que é obter o feedback do seu cliente, do seu consumidor. Beleza? Então nos vemos na próxima aula, onde eu vou trabalhar inicialmente as ferramentas de imersão e empatia.